Olá, amigos, internautas, estamos aqui no nosso programa Gnoses da Rádio Trianon, onde acabamos de ter uma entrevista com o Dr. Jesus Quintero. Ele é médico da medicina natural, veio hoje nos orientar como ter uma ótima saúde e agora nós vamos entrevistá-lo para saber como nós podemos ter uma ótima saúde utilizando a medicina natural. Olá, doutor Jesus, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Então, na verdade, queremos saber como todos nós podemos ter uma ótima saúde através da medicina natural. Bueno, como a misma palabra lo dice, medicina natural es una medicina simple, natural. Entonces, si es natural, da a entender que nós tenemos que usar para una saúde en equilibrio alimentos o productos que sejam naturais, já que existem dentro da medicina ou dentro do contexto de estudo da saúde do ser humano diferentes tipos de alimentos. Existem alimentos catalogados como alimentos tóxicos, chamados alimentos tamásicos. Mas como a gente pode ter esse tipo de alimento? É fácil a gente Sim, conseguir? lo que a gente tem que compreender que os alimentos tóxicos tamásicos são aqueles que já perderam sua carga vital. Mas é muito difícil na cidade a gente encontrar esse tipo de alimento que o senhor está nos dizendo. Mas existem os alimentos processados, já passados por um processo não de refino, que ainda mantém esses princípios. Então, na verdade, a alimentação é que vai fazer uma ótima saúde? Em certa parte, eu digo que é a base fundamental da saúde. A base fundamental da saúde é a alimentação. Alimentação. Então, quem cuida da alimentação, cuida da sua saúde. Perfeitamente, isso não tenho dúvida. Você é o que você come. Perfeitamente. É também o que você pensa. Se diz que o indivíduo é o que pensa, o que come e o que respira. O que come, o que pensa e o que respira. Se nesses três aspectos está desequilibrado, automaticamente é muito difícil que tenha uma saúde em ótimas condições. Agora veja, nós que moramos numa cidade grande, São Paulo, como ter uma ótima saúde, uma vez que olha o ar que respiramos, a comida que comemos e os nossos compromissos, nossa cabeça, de que jeito que está? Mas existem, por exemplo, se a gente estuda um pouco o biorritmo planetário, existem horários específicos dentro de lo que corresponde 4 a 6 horas da manhã, 4, 5 da manhã, que se pode fazer um exercício prânico de purificação muito importante. Mesmo estando dentro de uma grande cidade. Mesmo estando dentro de uma cidade. Porque nesse momento os monóxidos han descido da atmosfera. Então se pode ter as condições de respirar um ar mais puro. E o que é esse pranayama? É pranayama? Não, prana é uma palavra... Prana, ar, sim, né? que significa vida. Sim. Prana, vida. Vida, mas sim. É ar também. Sim, é ar, lógico. E se é pranayama, pues vida interna. Sim. Sim, são Então seria uma sánscritas. meditação, entraria na meditação? Não, ele entraria já como uma disciplina. Uma disciplina, Física, uma respirar que o seria ar respirar, da manhã. Sim, pela manhã. E qual seria o horário? Especificamente, na cidade eu recomendo que seja 4 horas. 4 horas da manhã. 4 horas. Oh, meu Deus, então o pessoal tem que acordar às 4 e já Exatamente. fazer um exercício de respiração. Sim, porque é o horário que está mais puro o ar. Certo. E a alimentação? E a alimentação ele tem que buscar. Existem muitos supermercados Sim. que se vendem os produtos integrais e que podem usar na dieta básica. O que acontece é o seguinte, que como nós não temos um costume, pues é muito difícil a gente ir atrás de um alface orgânico, ir atrás de uma hortaliça que não tenha colocado tanto Mas agrotóxico. seria uma questão de criar hábitos. A Exatamente. partir do momento que você não tem uma boa saúde ou pretende ter uma saúde melhor, então você começa a criar hábitos corretos. Exatamente, criar hábitos. Porque o ser humano ele é fácil de adaptação. Sim. O que ele tem que saber que tipo de comportamento vai ter em relação com sua saúde. E aí ele vai procurar os lugares específicos. Muitas pessoas dizem que são mais caros, mas se vamos saber a longo prazo, pues vai sair muito mais barato. É, porque na verdade a pessoa não come bem, não come o que é correto e de repente ela tem que comprar medicação. E vai sair muito mais E caro. vai sair mais caro. E Isso. sem contar que a qualidade de vida vai lá embaixo. Exatamente. E é importante que também entendamos que a qualidade de vida, como respiramos, como comemos, também como pensamos.
E como ter um pensamento correto nessa vida corrida do dia a dia? Nós temos que perceber que o ser humano, ele tem todas as condições, de acordo com um assessoramento e uma instrução bem direcionada, de poder selecionar seus pensamentos, sim. Então, o homem tem que ter, na verdade, estrutura para fazer com que o seu pensamento corresponda àquilo que é correto. Lógico, o que acontece é que o ser humano não foi educado para isso. Ele deixa que os pensamentos cheguem até ele. E não tem controle deles. Então é preciso ter domínio sobre os seus pensamentos. E especificamente sobre sua mente. E eu vejo que parte do pensamento e em seguida vem a emoção. Perfeitamente. Uma pessoa pode pensar matar a outro, mas se a pessoa não acontece nada. Mas se a pessoa sente matar a outro, aí já a coisa está complicada. Porque já está sentindo uma necessidade de instinto brutal. Então, um pensamento, ele se pode controlar. E depende de como se controle os pensamentos, automaticamente também vai haver um controle das emoções. E de que forma existe uma prática para esse controle do pensamento? Sim, lógico. Dentro dos estudos gnósticos, nós ensinamos a pessoas, dentro de palestras e informações, para que a pessoa tenha uma metodologia de aplicação. Lógico que numa entrevista a gente trata de sintetizar, sim, mas existem metodologias para a pessoa deixar sua mente em branco, para a pessoa verdadeiramente desplaçar um sentir falso e colocar um sentir positivo. Então, acredito que seja a pessoa perceber o estado que ela está, que, por exemplo, não esteja bem de saúde e que precise melhorar a sua vida. Então ela vai pensar numa boa saúde e, consequentemente, nessa boa saúde, o pensar, o respirar e o comer. Sim. Lo que acontece é que o ser humano sempre deixa tudo para o final. Espera primeiro acontecer para depois tratar-se. E daí ele vai procurar a medicina convencional que lota ele de remédio. Lógico, porque esse é o sistema terapêutico que vai aplicar. Então, o sistema terapêutico correto é a medicina natural com as ervas, com as plantas. Eu digo que o sistema terapêutico do ser humano é ter consciência. E ter consciência. Claro, ter consciência. Porque também uma pessoa não pode ficar viciada em tomar um chá a vida toda. É verdade, a para poder corrigir uma alteração de índole psicológica. Não pode. Então, ter consciência. E para exercer consciência, ele tem que saber qual é a consciência que ele tem. Ele tem que saber qual é a consciência. Porque se ele não sabe qual é a consciência que tem, qual é o ponto de partida que ele vai ter para arrancar? Mas eu percebo que a maioria das pessoas não sabe nem para onde estão indo, o que estão fazendo. Elas seguem uma sociedade, um ritmo. E quando elas vêm, elas já estão doentes, já estão estressadas, dominadas. E para essa pessoa que está nesse momento precisando, o que ela deve fazer? Bom, eu recomendaria que a pessoa encontrasse o local de ensinos gnósticos para que receba informações, porque tem informações muito contundentes e firmes. Exatamente. Então, aí a gente está convidando todos vocês, meus amigos, que queiram saber mais sobre medicina natural, que vocês podem estar acessando o site www.ageacac.org.br, onde lá temos cursos gratuitos, informações e muito a conhecer e a saber com o Dr. Jesus Quintero. Muito obrigado. Obrigado pela sua oportunidade. Até lá.